Bom dia, turma, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer alguns vídeos para que assim a gente possa explicar um pouco melhor alguns pontos que nós estamos trabalhando dos nossos conteúdos, certo? Espero que vocês todos estejam bem nesse isolamento social tão necessário e que logo nós vamos passar. Logo a gente vai vencer tudo isso, tá? Se tudo é certo. Bom, vamos direto ao ponto. Vou fazer um vídeo um pouco curto para não ficar muito cansativo, até para que a gente possa se acostumando com essa nova realidade aí, e até porque a gente também não tem o costume de usar esse tipo de instrumento pedagógico, certo? Mas acredito que daqui para frente vai ser uma prática que nós vamos incluir no nosso dia a dia, tá? Bom, com relação à história, vocês perceberam então que eu enviei duas atividades apenas para vocês. Os dois pontos que nós trabalhamos foi o renascimento cultural e as reformas religiosas. Inclusive eu gostaria de orientar vocês que vocês pegassem depois o livro e ao rever, pode reolhar, olhar novamente esse vídeo acompanhando no livro. É bom para que a gente assim tenha a oportunidade de acompanhar um pouco melhor, entender um pouco melhor, tá? Até porque nós não estamos em férias, né, pessoal? Nós estamos apenas distantes, mas nós estamos estudando. Por isso é importante também que nós tenhamos uma disciplina de estudo, que nós tenhamos pelo menos aquele horário que nós teríamos a aula, que nós possamos executar as nossas atividades, certo? Então, tempo nós temos, é preciso a gente se organizar, tá? Juntos, nós, professores e vocês, alunos, certo? Que nós entendemos muito bem o que vocês estão passando e também a gente também fica um pouco angustiado com isso. Bom, mas vamos então lá ao ponto que nos interessa hoje, tá? História. Esses dois temas que nós trabalhamos nesse período aí, que foi o renascimento cultural e as reformas religiosas, tá? Bom, primeiro, renascimento cultural. O que é o renascimento cultural? Tá? O renascimento cultural, ele marca o fim do período medieval, marca o fim da Idade Média, marca o início do período moderno. Então, essa transição do período medieval para o período moderno, em que na Europa, principalmente ali século XIV, XV, só para lembrar, século XIV inicia 1301 até 1400, século XV vai de 1401 até 1500. Então, nesse período aí, na Europa, é que acontece esse movimento chamado renascimento cultural, em que há uma espécie de renascer da cultura, um renascer dos costumes, dos hábitos que os povos tinham. Sabemos que o período medieval foi um período em que houve uma predominância do poder da Igreja Católica, houve uma predominância não só o estudo, mas um direcionamento da questão teológica, ou seja, tudo era voltado para Deus. Então, o renascimento cultural começa a marcar o quê? Marcar uma retomada disso, retomada no sentido grego, romano, antigo, direcionando a preocupação com o lado humano, tá? Por isso nós vamos ver depois dentro o movimento humanista. Então, foi onde a cultura se volta para o quê? A cultura, o estudo, a vivência toda se volta para o homem, para o entendimento, a compreensão do homem, tá? Então, se começa a deixar um pouco de lado a questão teológica. Não é que se deixa de lado, apenas não se dá a devida importância que se tinha antes, certo? Então, nós podemos dizer que o renascimento cultural ele foi uma espécie de ressignificação dos valores inspirados na cultura greco-romana. Ressignificação é dar um novo significado, é dar uma nova significância, tá?
Então foi um período do quê? De muitas profundas transformações super significativas, vamos dizer assim, né, que ocorreram nesse período, tá? Em que se dá uma passagem de um olhar para um outro olhar, de uma concepção de mundo para uma outra concepção de mundo. O que é uma concepção de mundo? É uma maneira de conceber, de entender o mundo. Tá? Então, essa passagem, ela marca o quê? Marca uma volta do olhar para o ser humano, em que começa a surgir, por exemplo, muitas ciências para explicar a natureza. Quando eu falo a natureza, a relação do homem com esse mundo e também para explicar a questão humana. Dentro disso, como eu falei antes, surge o movimento do humanismo. O que é o humanismo? Essa visão, eu vou usar aqui uma palavra bem técnica, essa visão antropocêntrica. O que é uma visão antropocêntrica? É uma visão onde o homem está no centro de tudo. Então agora não é Deus que está no centro, mas agora é o homem que está no centro. Então toda a explicação, tudo aquilo que se vai vivenciar, vai se fazer no sentido de explicar o mundo, ou a relação do homem com o mundo. Tá? Então é nesse sentido, o renascimento cultural, podemos dizer que é um estudo sobre a compreensão do mundo. Claro, isso vai se refletir nas artes, vai se refletir na literatura, vai se refletir na filosofia, vai se refletir na própria poesia, em tudo aquilo que é utilizado para explicar a relação do homem com a natureza, ou seja, para explicar a compreensão da existência humana. Então, tudo se vai fazer agora para que, em função do homem. Mais adiante vai ter, por exemplo, a Revolução Industrial, que ela vem para quê? Para servir a quem? Servir a Deus? Não, servir ao homem, ou seja, para ser um benefício para o homem, certo? Então, como eu falei antes, surgem várias ciências e várias áreas de conhecimento para explicar o homem, a história, a filosofia, a poesia, a matemática, tudo isso. Aí a ciência, as chamadas ciências naturais, que é, como, por exemplo, a biologia, a química, vocês não têm ainda, mas tudo está dentro das ciências. Tá? Tudo isso é para explicar o homem, certo? Bom, é claro que o renascimento cultural marca algumas figuras importantes, alguns nomes importantes, como é, por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, o Luís Vaz de Camões na área da literatura, Miguel de Cervantes na área da literatura, né, espanhol, o Luís Vaz de Camões em português, William Shakespeare em inglês. Todos eles trouxeram um novo olhar para a literatura. Né? Antes era uma literatura mais teológica, agora é uma literatura um pouco não, voltada para o homem, né? Digamos assim, antropológica. A gente usa esse termo, certo? Na área das ciências exatas, dos cientistas, no caso, surgem as figuras importantíssimas e que foram fundamentais nesse movimento, como o Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, e desses três foram os principais. Podemos enunciar o Copérnico, Nicolau Copérnico, que foi aquele cara cientista que inventou ou teorizou a chamada teoria heliocêntrica. O que era a teoria? O que é a teoria heliocêntrica? É onde ele afirma que o centro do mundo não é a Terra, mas é o Sol. Ou seja, a Terra gira ao redor do Sol. Então, o centro é o Sol e ao redor a Terra gira. Isso vai de encontro ao quê? Ao que os medievais acreditavam e a que a igreja acreditava. O que a igreja acreditava? Que o centro do universo era a Terra. E aí vem a Copérnico e diz, não é a Terra, o centro é o Sol. Então, isso dá uma virada muito grande, transforma tudo.
né? Ou seja, dimensiona uma outra concepção de mundo, uma outra concepção de homem. Então, por isso, renascimento. Tá? E claro, Copérnico, ele morreu antes, mas ele foi inclusive acusado de heresia, né? Ou seja, que ele estava cometendo um erro, um pecado, digamos assim, para a igreja, aos olhares da igreja. Por quê? Porque a igreja não tolerava que alguém dissesse o contrário do que ela afirmava. Tá? Não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, acusando a igreja. Estou colocando os aspectos históricos, certo? Bom, e depois o Galileu Galilei, que foi também um dos mais importantes cientistas, o que ele vai dizer? Ele vai afirmar essa teoria do Copérnico. Só que ele vai ser acusado de heresia, a igreja vai condenar ele à morte na fogueira, e o que acontece aí, para ele não morrer, ele nega. Né? Ele nega, mas apenas para salvar a vida dele. Tá? Então vejam bem, isso tudo vem no conjunto chamado renascimento cultural. Certo? Então assim, em poucas ideias, já foram 10 minutos, né? É mais ou menos isso aí, o do renascimento cultural. Procurem dar uma lida novamente no capítulo, para vocês gravar algumas coisas mais, memorizar algumas coisas mais, certo? Bom, não vou fazer pausa nenhuma no vídeo, tá? Isso vocês podem fazer depois lá na casa de vocês, estudando. E vamos direto para o segundo ponto que nós trabalhamos em História, que foi a última atividade que eu enviei para vocês, sobre as reformas religiosas. Tá? Bom, as reformas religiosas que estão lá na página... deixa eu ver no nosso livro aqui, na página... Acho que eu me perdi aqui no livro, mas já vamos chegar. Tá? Aqui, ó, página 40. É que eu coloquei o livro de lado aqui, mas eu acabo não olhando pro livro. Da página 40 em diante. Inclusive, gente, ó, só mais um recadinho aqui. Se alguém de vocês não estiver com o livro, por favor, manifeste, mande uma mensagem. Não precisa, pode ser no grupo, dentro do grupo, ou pode mandar no particular, sem problemas, tá? E daí eu vou digitalizar e envio para vocês, certo? Para o 6º e 9º ano eu fiz assim, porque eles têm turmas de manhã e de tarde, então não tinha livro para todos. Eu sei que todos, aliás, alguns ficaram sem o livro. Daí eu digitalizei e enviei, certo? Tá? Tudo são questões assim que a gente está se adaptando nesse período. Bom, então vamos lá então para reformas religiosas. O que foram as reformas religiosas? Elas vieram no mesmo bojo, elas vieram no mesmo conjunto do renascimento cultural. Então, já que a cultura... o que é a cultura? A cultura é o que está dentro da história, da vivência, dos hábitos do que o povo vivia. Então, já que na cultura está tendo esse novo olhar, né, está tendo essa visão antropocêntrica, ou seja, do homem no centro do mundo, a religião também ela sente essas transformações, ela sente essas mudanças e elas também começam a ter algumas... Quando eu falo as religiões, na verdade, é a religião católica, né? O que acontece? A religião que era permitida era o catolicismo, não era permitido outras religiões. Mas aí, as pessoas, elas começam, e alguns líderes, né, algumas pessoas começam a não inventar, mas criar as religiões, certo? Então, as reformas religiosas, elas vêm para romper essa visão que somente a Igreja Católica tinha, tá? E foram praticamente 4 reformas que surgiram, né? A primeira foi a reforma luterana, né? Onde, na verdade, a pessoa que iniciou todo esse processo, esse movimento, foi Martim Lutero, né? No ano de 1517, quando ele fixa na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as chamadas 90 teses, ou seja, ele afirmava várias coisas onde
Com isso, ele negava algumas coisas que a Igreja Católica queria impor. Negava no sentido, sim, na verdade, não é que negava exatamente. Ele queria apenas era melhorar. Ele queria, a intenção dele era reformar a Igreja Católica e, no entanto, ele não foi aceito e acabou criando uma nova religião, que foi o luteranismo, certo? Então, só assim, de uma forma geral, essa ruptura cristã que existe com essas reformas todas, né, que foi a perda de influência da Igreja Católica, elas tiveram algumas contribuições, ou seja, elas não foram do nada. Então, a primeira contribuição, ou seja, o primeiro fator que ajudou a chegar até isso foi a chamada tipografia por Gutenberg, ou seja, Gutenberg foi quem inventou a prensa, ou seja, a imprensa. Então, se, por exemplo, o Xerox, né, o Xerox, que é uma maneira de copiar não, que existe hoje, mas no passado não existia o Xerox. Então aliás, os livros eles eram escritos um a um. Então, eles escreviam, nem sequer existia a caneta, era com uma pena. Tá? Então, assim, a pessoa tinha que escrever um livro, depois escrever de novo, então não tinha como reproduzir. E aí, quando Gutenberg inventa a prensa, o que é a prensa? Uma máquina onde tem todas as letras, enfim, ali eles formam as palavras e vai prensando, e aí você vai reproduzindo. Tá? Então, isso foi no século XV, foi um grande avanço. Isso, por quê? Porque com isso começou-se a reproduzir a Bíblia, se começou a reproduzir textos, ideias, né? E aí não era apenas porque antes quem detinha a Bíblia apenas os padres, apenas a cúpula da igreja, e aí com a prensa as pessoas, o povo, não o povão, mas as pessoas de influência, né, a burguesia, enfim, começa a ter acesso também, tá? Outro fator que contribuiu foi a grande crítica à conduta dos sacerdotes, tá? Os sacerdotes era considerado, era como se fosse um Deus na Terra, né? O Jesus Cristo na Terra. Só que na verdade, assim, a conduta deles, ou seja, a ação deles, não era bem isso. Então, começou-se a uma crítica, por exemplo, desculpa, não é Covid. Então, por exemplo, na hora do sermão, na hora na igreja, no templo, enfim, lá eles falavam uma coisa, mas na verdade praticavam outra. É aquela coisa, né? Você fala algo, mas na verdade a tua prática não é isso aí. Então, havia muitas críticas, até porque muitos sacerdotes, muitas pessoas entravam na igreja, não era pelo serviço, não era pela questão da vocação, mas era para se aproveitar. Por quê? Porque quem era da igreja tinha muito prestígio, tinha muito poder, né? Era uma pessoa de status. Outro fator foram os valores adequados às práticas burguesas, ou seja, começou a surgir uma nova classe social chamada burguesia, e aí essa burguesia precisava afirmar alguns valores, e a igreja não era favorável. E aí por isso que eles vão encontrar em outras religiões a afirmação desses valores. Tá? E também a formação dos estados nacionais, ou seja, o que são os estados nacionais? Os países, né? Então, começa a se formar, e aí, aos poucos, a igreja vai deixando de ter essa influência toda nos estados como tinha antes. Porque a igreja era o papa que determinava rei, colocava rei, tirava rei, instituía, destituía, e aos poucos, com os estados nacionais, a igreja vai deixando de ter essa influência, certo? Bom, as quatro reformas. Primeiro, como eu falei, 1517 foi a reforma luterana, Martinho Lutero, quando o que ele afirma que desagrada a igreja? Ele vai dizer que, 2 pontos, há salvação fora da igreja, e a igreja afirmava que não existia salvação dentro, ou seja, você precisava estar dentro da igreja, obedecer à igreja, os dogmas da igreja, para poder ser salvo. E o Martinho Lutero vai afirmar, reafirmar e comprovar, inclusive com textos bíblicos, que a pessoa pode se salvar com as suas ações, não necessariamente tenha que estar dentro da igreja. Né? Isso aí foi
Na época foi um escândalo. A igreja não aceitou, expulsou ele, e ele acabou criando o movimento e criando o luteranismo. Tá? Claro que ele teve apoio de muitas pessoas, ele teve muitos políticos, reis na época, príncipes. Inclusive, aqui eu sugiro uma leitura que é obrigatória, leitura não, desculpa, um filme que é obrigatório a gente ler nesse conteúdo é o Lutero. O filme tá no YouTube aí, chama-se Lutero, muito bom. Ele mostra exatamente como foi esse momento histórico. Tá? Bom, a outra reforma foi a chamada reforma calvinista de João Calvino. João Calvino, ele era na França, ele era francês, mas então ele teve esse movimento na França e na Suíça. Calvino, o que ele vai afirmar? Mas ele vai dizer que há uma espécie de predestinação ao céu, ou seja, que alguns são predestinados a se salvarem. Então isso muda um pouquinho a visão da igreja. Claro, ele quer com isso fazer o quê? Ele quer com isso adequar a alguns valores burgueses da época. Tá? Mas com isso ele cria esse movimento calvinista, né? Não vai ser tão forte quanto Lutero, né? Mas com isso ele rompe, porque todos eles têm uma função do quê? Romper com a Igreja Católica, certo? A terceira foi a Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana na Inglaterra, com o rei Henrique VIII. O que o rei Henrique VIII vai fazer? Por uma questão pessoal lá ele não consegue, porque ele queria casar com uma segunda esposa, ter um segundo casamento e o Papa não aceita. E aí o que ele faz? Ele rompe com a Igreja Católica e aí cria a sua própria igreja. E como ele é o rei, ele se autodetermina, né, o chefe maior. Né? Mas a intenção maior mesmo, na verdade, era o quê? Era separar da igreja, não ter influência da Igreja Católica. Tá? A influência política. Porque a igreja tinha influência política e influência nos outros aspectos econômicos, sociais, culturais, enfim. Tá? Então, com isso, a Inglaterra é o primeiro país, né, o primeiro estado nacional, enfim, que rompe e não tem a influência total da igreja católica. Por quê? Porque eles têm agora uma religião própria, que é a religião anglicana. Tá? E a última reforma foi da própria Igreja Católica. Então, depois que a Igreja percebeu que estavam surgindo vários movimentos religiosos, ela também resolve fazer o quê? Resolve fazer uma reforma. Para quê? Porque ela estava perdendo fiéis e ela precisava retomar boa parte desses fiéis perdidos. E aí ela também faz uma reforma. Tá? Inclusive, dentro dessa reforma, algumas coisas que marcaram, como, por exemplo, a punição aos protestantes, né? A punição àqueles que não professavam mais a religião, o catolicismo. Então, eles procuraram punir. Eles criam a ordem dos chamados jesuítas, e aqui é bem importante para nós, né? Porque se olharmos a história do Brasil, né, junto com os portugueses vieram os padres jesuítas, né, com a ideia, entre aspas, de fazer catequese, que na verdade era para doutrinar os indígenas a obedecerem aos portugueses. Então, os jesuítas, que é a chamada Ordem de Jesus, ela foi criada para ser uma espécie de soldados da igreja. Então, inclusive, quem cria, ele era um ex-soldado da igreja, um ex-soldado que resolve fazer um combate ao lado da igreja. Combate no sentido da catequese. Então, é uma maneira de se colocar a serviço da igreja. Tá? E a igreja faz ressuscitar não, na verdade sim, estava enfraquecida a Inquisição. A Inquisição era o quê? Era uma maneira de punir aqueles que não obedeciam à igreja. Inclusive a igreja mandava queimar na fogueira a pessoas que para a igreja tinham cometido heresias grandes. Né? Então, uma das coisas que entrou nessa contra-reforma, ou chamada Reforma Católica, foi a Inquisição. Certo? Bom, gente, então, em poucas palavras, mas já passou de 20 minutos, hein? Foram isso que eu quis colocar,
que eu acho que dá uma resumida nesses dois conteúdos, certo? Espero que vocês assistam com atenção, porque eu acredito que isso ajuda. Que essa explicação que a gente daria na sala de aula, claro, lá na sala de aula com mais tempo, mas o principal tá aí, gente, tá? Estudem, estudem, e se der tempo, estudem um pouco mais também, porque é somente o estudo que pode nos ajudar para que a gente cresça como ser humano e que a gente melhore as nossas possibilidades, ou seja, melhore as nossas opções, os nossos caminhos. Certo? Farei um vídeo depois com relação à geografia. Por enquanto, abraço a todos.